mês de abril, mês da Escola Bíblica Dominical, e estamos trabalhando esse tema que vocês estão vendo aqui na frente, o papel da Escola Bíblica na formação do caráter de Cristo em nós. Deixa eu ver aqui os telefones. Então nós vamos estar falando na temática. O primeiro domingo foi o domingo de Páscoa, nós trabalhamos a ressurreição, o professor irmão Márcio. O segundo domingo tivemos aqui o pastor Vanderlan trazendo uma palavra maravilhosa, poderosa sobre missões, missão no contexto social. Palavra maravilhosa, vinda de Deus. E hoje nós vamos trabalhar a temática, amém? Hoje, o próximo domingo, em o nome de Jesus. Mas eu quero convidar você a orar comigo nesta manhã, amém? Curva aí sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, bendito, maravilhoso e eterno Pai, agradecemos, ó Senhor, a oportunidade que o Senhor nos dá neste dia, primeiro de nos levantar, segundo, ó Deus, sensibilizar o nosso coração, motivando, ó Deus, a vir à Tua casa. E nesta manhã, ó Deus, queremos que o Senhor fale conosco. Nós te pedimos, ó Senhor, fale conosco, trate conosco. Deus, Tu conhece cada vida que aqui chegou, Senhor. Tu sabes o que cada um tem passado, enfrentado, mas o Teu Espírito Santo nesta manhã, ó Deus, falou os seus corações para vir à Tua casa. Nós te pedimos, ó Senhor, fortalece a nossa fé. Derrama da Tua graça santa, bendita, poderosa sobre nós, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a nos aproximarmos de Ti, Deus, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Senhor, nos ajuda, Deus, a sentir. Nos ajuda, Senhor, a falar contigo, Pai. São esses os pedidos, Senhor, que nós, servos Teus, fazemos nessa manhã, Deus. Nos ajuda a aproximar de Ti. Ajuda-nos nas lutas, nas dificuldades. E quantas têm se multiplicado. Mas o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos dado vitória em meio às lutas, às batalhas travadas. Então, nesta manhã, Senhor, nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor cuide. E o Senhor tem cuidado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, abram aí as vossas Bíblias. Já peço o irmão ali da computação, coloque aí 1 Coríntios capítulo 2, o verso 16 apenas. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 16. Os irmãos, orem em casa pela igreja do Senhor. Ore por cada departamento, o departamento dos jovens, o departamento das senhoras, o departamento dos senhores, os ministérios, os vários ministérios que aqui nós temos. Orem por cada um para que Deus assim nos use para a sua glória. Usa o teu filho dando visão, dando ousadia, poder do céu. Pode pedir poder do céu, irmãos, que Cristo é poderoso para nos dar, para que o nome dele seja glorificado através de nós. Há uma batalha terrível do inimigo para parar a obra do Senhor. E ele tem trabalhado exatamente desmotivando os corações das pessoas, em não buscar a Deus, em um esfriamento assim, numa proporção assustadora. Mas Deus assim tem nos dado graça para podermos enfrentar e prosseguir para o alvo. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, vai dizer assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, temos o caráter de Cristo em nós. Amém? Você tem o caráter de Cristo em você? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o capítulo 2 é bem interessante, porque Paulo está ensinando ali aqueles irmãos de Corinto que as coisas espirituais não podem
ser entendidas apenas pela sabedoria humana. E ele começa exatamente o capítulo 2 mostrando esse caráter da sua pregação. O caráter da pregação de Paulo era verdadeira, vinha de Deus, e que eles absorvessem todo o ensino que não era de Paulo, mas de Deus, da palavra de Deus. Então, Paulo ele faz nesse verso que nós lemos, versículo 16, uma referência a Isaías 40:13, mostrando que a mente humana é limitada a entender a grandeza de Deus, a compreender a grandeza de Deus. Nós somos limitados, olha a ousadia. Quem pode instruir o Senhor? Quem pode ensinar o Deus Todo-Poderoso? Ninguém. Nós aprendemos dele, do Senhor. Amém? Então, nesta manhã, meus irmãos, eu quero dividir esse estudo em duas partes. E vamos estar fazendo isso, todo o estudo hoje. O primeiro falar sobre a definição de caráter. Essa palavra tão importante, essa definição de caráter e os benefícios que a escola bíblica nos proporciona. A você que é aluno da escola bíblica, de desenvolver esse caráter de Cristo Jesus. Então hoje, irmãos, todos nós temos um acesso muito grande à informação, muito grande. Segunda a segunda chegando informação no seu celular, de todas as maneiras, a pessoa chegando perto de você e está sabendo disso. A gama de informação hoje é muito grande e nós temos esse acesso assim grande a muitas coisas, e a busca por conhecer as coisas também é muito grande, tem sido muito grande, principalmente nas formações profissionais. Pessoas não estão se contentando, e isso que eu estou falando não é errado não, tá certo, irmãos? Entenda bem, quanto mais informações você puder obter, conhecimento, louvado seja Deus. Formações também, se você tiver mais de uma, louvado seja Deus. As pessoas não estão se contentando somente com uma formação, mas estão buscando 2, 3 formações profissionais. Louvado seja Deus por isto também. Mas eu quero fazer uma ressalva. Nós estamos na igreja do Senhor. Há algo assustador também: a negligência no conhecimento da palavra do nosso Deus. Enquanto as informações vão chegando do mundo secular, a negligência no conhecimento de Deus também tem crescido. As pessoas facilmente têm sido enganadas com falsos evangelhos, com falsos ensinamentos, com coisas que não vêm de Deus, é de homem, é de carne. As pessoas têm se iludido, têm enveredado nesses ensinos que não são de Deus. Então nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nos chega de informação em relação à palavra de Deus, correr para ela, para essa palavra, e dizer: Senhor, me mostre, Senhor, fale comigo. Amém? Então, muitos querem, irmãos, na vida secular o sucesso, que não é errado, mas poucos se preocupam com o caráter. E a escola bíblica dominical não é apenas um lugar de aprender histórias bíblicas, não. Muitos pensam isso: eu vou ficar em casa, porque vão contar as mesmas histórias que eu já conheço. Eu já li a Bíblia toda, 1, 2, 10 vezes, então eu não preciso. Vão contar as mesmas histórias. E a escola bíblica não é apenas um lugar de se contar ou de aprender as histórias bíblicas. A escola bíblica dominical é uma oficina espiritual, onde Deus faz o quê? Molda as mentes, nossas mentes, corrige os nossos caminhos à luz de sua palavra e forma o quê? O que nós vamos trabalhar nesta manhã: o caráter cristão
em nós. Então a EBD ensina mais do que lições. Ela prepara pessoas para viver de forma o quê? Santa em um mundo corrompido. Vocês estão entendendo? Então o que é caráter, pastor? Caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir, de reagir de um indivíduo individual ou em um grupo, ou seja, é um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. Então, meus irmãos, o caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. É esse caráter que nós vamos buscar, esse caráter de Cristo que nós vamos buscar. Esse caráter vai refletir os traços de quê? Da natureza pecaminosa. Se somos influenciados pelo mundo, o nosso caráter vai ser mau. Vai ter os traços aí do mundo. Se procuramos desenvolver o caráter na natureza divina, influenciado pela palavra do nosso Deus, consequentemente nós vamos o quê? Refletir a luz de Cristo, refletir o caráter de Cristo. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, está escrito que Cristo é o próprio caráter de Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, o caráter de Deus que foi impresso em Cristo Jesus precisa ser impresso em quem? Em nós, em mim e em você, que somos o quê? Discípulos de Cristo. Precisamos desenvolver, correr, buscar esse caráter de Cristo em nós, para que de forma o mundo possa ver em nós e crer nesse Deus maravilhoso, poderoso. Amém? Então nossa primeira decisão é crer e depois sermos feitos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, sendo assim identificados como cristãos em Cristo Jesus. Como desenvolver esse caráter? Estou trabalhando o primeiro ponto, a definição de caráter de Cristo em nós. Como desenvolver o caráter de Cristo? Primeiro, na forma de pensar, irmãos. Nós pecamos pensando. Pecamos muito no pensamento. E pensamento é coisa que só Deus e nós podemos conhecer. Então nós podemos desenvolver o caráter de Cristo em nós na forma de pensar, ou seja, o caráter é determinado em primeiro lugar pelo aspecto moral, ou seja, aquilo que eu considero correto ou errado, permitido ou proibido, e assim por diante. Se eu aprovo aquilo que é errado, então o meu caráter vai ser distorcido, vai ser defeituoso, se eu não colocar ou buscar a forma de pensar como Cristo pensa, a forma que um cristão deve pensar na sua maneira de viver. E a forma de pensar de uma pessoa é definida pela maneira como ela constrói a sua escala de valores na vida. Quando nos convertemos ao Senhor, a primeira coisa que devemos fazer, e aqui há uma recomendação bíblica, é renovar a nossa mente. É buscar ter a mente de Cristo. E renovar, irmãos, significa mudar a maneira de perceber as coisas nessa escala de valores. A vontade de Deus é que tenhamos o quê? A mente de Cristo. É por isso que Paulo faz essa pergunta àqueles irmãos ali de Corinto. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Quem conheceu? Nós procuramos na nossa vida, no nosso caminhar, buscar exatamente conhecer a mente de Cristo, desenvolver essa mente em nós. E isso, irmãos, é gradativo. Nós não podemos de maneira alguma retroceder ou parar, mas sim andar.
para frente, em nome de Jesus. Desenvolvemos o caráter de Cristo pensando, desenvolvemos agora o caráter de Cristo num novo estilo de vida, e esse estilo de vida faz parte do nosso caráter. A prova disso é que normalmente pessoas de uma mesma profissão apresentam características diferentes. Toda profissão tem profissionais bons, de caráter maravilhoso, e tem também profissionais de caráteres ruins, defeituosos. Então a prova disso, que caráter está relacionado com um novo estilo de vida que você procura desenvolver. E nós estamos trabalhando para desenvolvermos o caráter de Cristo em nós. O estilo de vida é determinado pelos alvos, pelos hábitos, pelos costumes. Se o meu alvo é ser um discípulo de Cristo, então eu vou procurar desenvolver um estilo de vida compatível com o alvo, o qual eu quero acertar, com aquele que eu quero ser parecido, que é Cristo. Então nós precisamos desenvolver exatamente esses hábitos, esses costumes, que sejam coerentes com aquele que nós estamos buscando alcançar. Os irmãos fiquem à vontade também para fazer alguma pergunta, tá certo? E Jesus e os seus apóstolos, discípulos, eles investiram muito tempo. Em quê, pastor? Em preparar, em ensinar, em fazer com que os seus discípulos pudessem desenvolver exatamente comportamento, conduta, aprendessem a ter o caráter do seu mestre. Jesus investiu tempo, horas e mais horas com eles, os ensinando. Em Mateus capítulo 5, verso 28, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, Paulo ensinando ali aos Gálatas, aqueles irmãos ali da Galácia, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja a preocupação do mestre, agora a preocupação de um de seus discípulos, de um de seus apóstolos, em quê? Em ensinar, em investir nas pessoas, na igreja, eles desenvolverem o caráter de Cristo em suas vidas. Isso é muito importante quando a igreja se preocupa exatamente com essa formação. Com essa formação de caráter. E louva a Deus pela temática, porque nós estamos, sim, buscando desenvolver isso. Esse caráter de Cristo em nós. Amém? Uma outra ponto aqui bem interessante aqui na formação do caráter de Cristo em nós, ele passa pelo processo da cruz. É impossível desenvolvermos um caráter de Cristo sem passarmos pela cruz. Não há outra maneira das marcas do caráter de Cristo serem formadas em nós, a não ser pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 16, o verso 24, o texto vem nos dizendo: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cruz opera em nós. Para o quê? Para nos moldar e nos ensinar a vida no Espírito, irmãos. Cristo instruiu, há uma renúncia. Cada um deve pegar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Mas o que é essa cruz, pastor? A cruz é o quebrantamento da vontade e força humana pela ação do Senhor em nós. A formação do caráter
é dolorido muitas vezes, mas se faz necessário para nos tornar ou nos formar parecidos com o nosso Senhor, aquele que nós o adoramos. Ou seja, Deus prepara situações que tratam nossas vontades para que possamos ser o quê? Quebrantados, moldados, lapidados, a nos tornar parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa poderosa. Aí muitos cristãos sofrem sem entender o processo. Meu Deus, por que eu estou sofrendo? E eu mereço? É essa cantiga que nós ouvimos, não é verdade? Eu não mereço, eu sou tão bonzinho. Mas Cristo está lapidando, irmãos. Cristo está trabalhando esse processo e nós precisamos entender e dizer: Senhor, eis-me aqui. Continue. Se eu estou te servindo com integridade, com sinceridade, com amor, então trabalhe, continue trabalhando em nós. E o processo, ele vai passar. Então a cruz é o quê? É o quebrantamento da vontade e força humana pela ação do Senhor. Amém? A cruz também é que opera em nós a beleza do Senhor. Ou seja, ele nos capacita para termos o caráter que suporta o poder de Deus. Ou seja, irmãos, antes de conhecermos o poder e a glória, temos que ser tratados pela cruz de Cristo. Pois, quanto mais alto Deus for nos levar, mais tratamento precisamos ter em nosso caráter. Quem muito é dado, muito é cobrado. Estar aqui. Quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Então, quanto mais sofremos pressões, tentações, aumentam à medida que nos aproximamos de Cristo. Não é o inverso do que eu estou falando. Quanto mais você vai se aproximar de Jesus Cristo, mais afrontas, mais pressões, mais tentações você vai sofrer. Porque a partir do momento que eu e você tomamos uma decisão de seguir a Jesus Cristo, irmãos, entramos em uma batalha. O inimigo vai tentar nos tirar de todas as formas, usando quem quer que seja para nos tirar da presença de Deus, para não desenvolvermos o caráter de Cristo. Mas, estando nele, firmado nele, ele é poderoso para nos guardar, para nos preservar. Nós só precisamos mantermos em quê? Na posição que ele deseja, na presença dele, andando com ele, pedindo a direção dele para assim prosseguirmos. Amém? Deus seja louvado. A formação do caráter também, há uma grande, eu posso dizer assim, uma grande distorção ou ensino errado nessa formação de caráter. Uma grande confusão por parte de líderes ensinando aos seus liderados. E que distorção é essa, pastor? É a diferença entre caráter e dons espirituais. Há uma confusão aí no nosso meio, e essa confusão é muito séria, porque muitos estão enganando-se a si mesmos, cheios de dons espirituais, falando línguas e mais línguas, profetizando, mas com caráter podre, sem desenvolver o caráter de Cristo. Nós temos testemunhos disso, e isso aqui é sério, né? E que distorção é essa que tem assolado a igreja do Senhor durante séculos? E esse presente século parece que as coisas, parece não, tenho certeza, eu afirmo com certeza, está em níveis assustadores. Ou seja, a valorização dos dons
em detrimento ao caráter. Ou seja, um dom é uma dádiva de Deus, ele concede a quem? A todos, indistintamente. Os dons podem ser naturais e também espirituais. Naturais é a inteligência, a capacidade que Deus nos dá de saber, de fazer inúmeras coisas, centenas de coisas. Esse é o dom natural de Deus, distribuído a todos. Todo ser criado por Deus, ele é capaz de desenvolver algo, de transmitir algo. E os espirituais, que são concedidos pelo Espírito Santo de Deus, à vida de todos aquele que nele crê. Mas Deus, ele prioriza no seu discípulo, a vida do seu discípulo, esse caráter. Caráter. Se o discípulo ainda não passou pelo processo da cruz, não será útil para Deus, apesar do seu dom. E é onde eu quero explicar aqui que os dons são úteis, mas nunca pode ser a base de quê? De edificação da igreja, irmãos. O dom, ele é muito útil, mas não pode ser uma base para sustentação de uma igreja, para edificação da igreja. E este é o motivo porque existem tantos escândalos. Por quê? Porque prioriza mais os dons do que o caráter. Se prioriza mais os dons do que... E eu não estou pregando aqui contra dons, não, tá certo? Mas que tem denominações que se exageram nisso, em priorizar mais os dons do que o caráter. Os dons espirituais ou naturais devem passar pela cruz, antes de ser o quê? Úteis, pois sobre eles é que o ministério é edificado. Ou seja, os dons, entendam isso aqui, guardem isso aqui, os dons atraem os homens, mas o caráter atrai a pessoa de Deus. Deus é tocado, Deus é sensibilizado. As pessoas vão se aproximar, vão querer conhecer, vão querer vir, vão querer estar perto, quando desenvolvemos o quê? O caráter de Cristo em nós. E isso é muito importante na nossa caminhada cristã. Estarmos alinhados. Senhor, me dê o dom que o Senhor queira me dar. Me revista de poder, de autoridade, de ousadia, dom de cura, dom de profecia, dom de língua, dom de que quer que seja. Vinda do Senhor. Mas moda o meu caráter, me torna parecido com o Senhor, me torna semelhante ao Senhor, porque a partir daqui, meus irmãos, as pessoas vão virem, vão desejarem, vão quererem estar juntos de nós. Amém? Então essa é a primeira parte do que é o caráter ou o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. Tem alguma pergunta? João, mensageiro, pega um copo d'água para mim, meu filho. Se tiver, fiquem à vontade para fazer, tá certo?
colocar em prática, não é verdade? Exatamente, e desenvolver esse caráter de Cristo em nós. O segundo ponto são os benefícios que a escola bíblica dominical nos proporciona, irmãos. E eu sou prova disto. O crescimento, o desenvolvimento que a escola bíblica dominical proporciona à vida do crente. O crente que não participa, que não sente desejo de participar da escola bíblica dominical, pode ter certeza, ele é um crente raquítico. Aquele crente, igual as lavouras hoje estão precisando de uma chuva boa, estão murchinha. Ele é murcho, ele não desenvolve, ele não vinga um fruto viçoso, um fruto saboroso. Eu sou prova disso. Desde quando cheguei aqui, em 2000, aluno sempre frequente na escola bíblica dominical. Sempre. E o crescimento. Cheguei aqui, não sabia nem falar, mas Deus é grande e nos ensina. Amém? Nós vamos partir agora para os benefícios da escola bíblica na formação desse nosso caráter. Então, a escola bíblica dominical ensina o quê? A palavra de Deus. A nossa temática aqui, de todos os domingos, em todas as classes, é a palavra de Deus. Então, o caráter cristão nasce quando a mente é o quê? É transformada pela verdade. Não foi assim que Paulo falou em Romanos, capítulo 12, versículo 2? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É exatamente esse processo, irmãos, que a escola bíblica dominical vai nos proporcionar. Chegamos com a mente aqui tão confusa, tão estupada de tantas coisas, e ela é o quê? É transformada, ela é renovada pela mente de Cristo. Então a escola bíblica dominical expõe exatamente a Bíblia, mas ensina, os professores ensinam de que forma? A igreja proporciona esse ensino de que forma? De forma que os irmãos possam entender, ensinando doutrinas, ensinando princípios morais para serem praticados do portão da igreja para fora, princípios morais, éticas morais, uma vida cristã autêntica e verdadeira. A Bíblia, o seu ensino nos proporciona, mostrando exemplos de pessoas que desenvolveram essa mente, esse caráter de Cristo, puderam passar por prova, mas que mantiveram-se firmes e fortes. A igreja proporciona isso, conselhos para o dia a dia. Isso é muito importante, irmãos. Pegamos aqui a lição, conteúdo feito por homens, por mulheres de Deus, começamos a ensinar e aquilo vai tratando conosco, vai nos moldando a desenvolver o caráter de Cristo. Então, a escola bíblica ensina exatamente a palavra de Deus. E quem aprende a palavra, aprende o quê? A viver melhor, a ter uma vida mais íntima com o Senhor. E uma igreja forte depende de quê? De crentes que buscam ser instruídos pela palavra de Deus, ser ensinados com a verdade de Deus, que é a sua palavra, irmãos. Então a nossa preocupação como Igreja Batista de Monteiro é exatamente isso, em desenvolver o caráter cristão, buscando o ensino da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus à sua membresia. Isso é muito importante, desenvolvermos esse ensino, para que assim desenvolvemos o caráter de Cristo. Uma outra coisa bem interessante aqui,
no papel da escola bíblica dominical, além do seu ensino à palavra, a escola bíblica nos corrige valores distorcidos, valores que o mundo aí está impondo, mas que quando chegamos aqui, que abrimos a Bíblia, a escola vai nos ensinar valores éticos, valores morais, valores espirituais, valores que agradam a Deus. E o que é que o mundo ensina aí fora? A ser egoísta, a pensar somente em si, a olhar somente para o seu umbigo. O mundo ensina o que aí? A ser pessoas orgulhosas, a não se importarem com o próximo. O mundo ensina o que aí fora? Imoralidade, irmãos. Imoralidade, impureza, valores distorcidos que não agradam a Deus. O mundo ensina o que aí fora? A desrespeitar, a não ter respeito. Crianças por adultos, uma série de coisas, alunos pelos professores. O mundo ensina isso. O mundo ensina aí o que? Materialismo. E todas essas coisas estão aí, ó, passando aí na calçada da igreja. E aqui e acolá colocamos alguma dessas coisas no nosso bolso, na nossa vida. A escola bíblica se preocupa exatamente em corrigir esses valores distorcidos, fazendo com que se tornem pessoas semelhantes a Cristo, cheios de humildade, cheios de santidade, cheios de amor, de honestidade, de temor a Deus, cheios do caráter de Cristo na sua vida. Essa é a preocupação da escola bíblica dominical. Ou seja, a escola bíblica dominical vai confrontar o ensino do mundo, o sistema pecaminoso do mundo, a você alinhar seu coração com os valores do reino. Isso é confronto. Eu penso assim, mas a Bíblia pensa diferente. Valores que eu sei que é distorcido e que eu continuo, na Bíblia você é confrontado. Na escola bíblica você é confrontado. Em João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só conhecendo a verdade, é só buscando a verdade, e essa verdade é Cristo Jesus, que nós vamos desenvolver o caráter de Cristo em nós. Então, meus irmãos, isso aqui é fato, e vocês guardem isso aqui. Quem falta à escola bíblica, quem falta às instruções bíblicas, facilmente absorvem os padrões do mundo. Facilmente. Não precisa muita coisa não, porque a sua mente está cheia desses valores distorcidos, daquilo que o mundo ensina dia a dia, minuto a minuto, com as informações que eu falei lá no início. Não é verdade? Alguém quiser participar? Fique à vontade.
Viram Cristo neles. Isso é forte. Isso é muito forte o que a irmã Jacira está falando, irmão. As pessoas só vão se aproximar quando virem. Você não precisa falar muita coisa, não. Você só precisa viver. E o testemunho é fundamental. E eu conto isso para a glória de Deus. E eu vou citar nomes aqui, que ele, vez por outra, ele assiste às lives. Cizenando, muitos conhecem aqui, Cizenando, morou ali, aqui. E Cizenando, nesses bares que tem aqui, nessa rua aqui, tem 2 bares aqui. E Cizenando sentado nesses bares, e eu passava. E ele olhava assim para mim, não tinha. Cizenando é meu primo, eu nunca tive aproximação de Cizenando. Nunca. E ele, no pensamento, isso, quando ele se converteu aqui, aí ele disse: tu passava, o senhor passava, e no meu coração dizia: um dia eu vou ser amigo daquele rapaz. Um dia eu vou ser amigo daquele rapaz. Isso é para a glória de Deus, irmãos. Isso é para a glória de Deus. Então as pessoas precisam ver Cristo em nós. Um outro exemplo de uma mulher, de uma irmã, próxima à nossa casa. E nesse tempo nós não tínhamos transporte, e sempre eu passava com Jaqueline. Passava e voltava. E mal eu dava bom dia, tanto eu como Jaqueline. Mas só ela, em observar a gente passar na rua, ela, quando se converteu aqui também, está conosco, e ela disse: eu admirava quando vocês passavam, porque via algo diferente. É esse algo diferente, é esse Cristo em nós que as pessoas precisam ver e sentir, irmãos. O pastor Vanderlan contou coisas assim grandiosas no período que ele foi para a Coreia do Sul. E ele disse: pastor, eu cheguei na Coreia do Sul, e ele começou a chorar na mesa, nós almoçando. Eu senti o cheiro de Cristo. Eu senti o cheiro de Deus naquele país, através da vida das pessoas, da comunhão tão grande desenvolvida por aquele povo que foi destruído pelo Japão. E ele disse: eu senti o cheiro assim, a intimidade tão grande. As igrejas na Coreia, elas não fecham. 24 horas ininterrupto, o povo orando, o povo se ajoelhando no meio da rua. Propagandas indecentes, imorais, como nós vemos aí. Se vai vender um carro, bota uma mulher. Se vai vender outra coisa, qualquer coisa com figuras de mulheres seminuas. Ele disse: não tem. A comunhão tão grande, os templos superlotados. Não saem de casa sem antes o seu momento diário de oração. É no trabalho, em todas as partes. Ele disse: eu senti o cheiro de Deus. E uma das coisas mais fortes assim que ele relatou, que ele foi numa caravana, a consagração de missionários no estádio. Mais de 1000 missionários. E iam para países perseguidos. E na hora da consagração, da imposição de mãos sobre ele, para que Deus os abençoasse, as famílias, aí eu me emocionei aqui, viraram as costas, do jeito que eu estou aqui para vocês, porque talvez aquela era a última vez que eles iriam ver seus parentes. Era uma despedida literalmente. Talvez nunca mais, ou só na glória, pudessem ver. Ele disse que presenciou coisas fortíssimas na Coreia do Sul. País destruído. E eu estou ilustrando aqui
Porque eu disse, conte para a igreja, para que a igreja saiba, tenha conhecimento do campo missionário. E ele disse, pastor, sem falar de uma sopa de cachorro que eu provei. E a recepção dos coreanos foi exatamente essa para os missionários que chegaram, mais de 100 do Brasil. Foi aquela sopa, e essa sopa eles servem exatamente para convidados ilustres. Aí foi contar a história dos cachorros. Porque quando o Japão destruiu a Coreia, o alimento foi um cachorro. Aí ele disse, na Coreia nós não vemos cachorro, porque eles são comidos. Exatamente isso. Isso, hot dog. Pois bem, meus irmãos, a escola bíblica dominical corrige valores distorcidos. Um outro ponto aqui, para nós avançarmos, é que a escola bíblica tem um processo maravilhoso na formação de crianças, jovens e adultos. É na escola bíblica que se alcança o quê? Todas as faixas etárias. Nós nos preocupamos da criancinha, da bebezinha ao ancião. Ao ancião. Ou seja, crianças aprendem desde cedo o quê? A obedecer, a respeitar, a amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Eu me encantei, Jaqueline, essa semana nós estamos numa oração assim constante, diariamente, pelo filhinho do nosso pastor William. E graças a Deus a mãe ontem colocou o filhinho no colo. O filho está na UTI, mas a mãe teve o prazer, né, de colocar ele no colinho ontem dela. E nós estamos nesse processo aí de oração pela vida de Benjamin. E Jaqueline me mostrando o vídeo de William, a filhinha dele, a primeira, a primogênita, recitando os 10 mandamentos, sem olhar a Bíblia, recitando. Isso é coisa grandiosa. Então a igreja, meus irmãos, a escola bíblica, exatamente nesse processo de formação do caráter, ensina desde cedo as crianças a obedecer, a respeitar e a amar a Deus sobre todas as coisas. O jovem, da mesma forma, tem um ensino direcionado a quê? A eles preservarem suas vidas, a perseverarem em meio que as pressões mundanas, as tentações, a descobrirem suas vocações. Tudo isso a escola bíblica dominical proporciona. E aos adultos, a escola se preocupa em quê? Em continuar crescendo, em transmitir o quê? Sabedoria, graça. Para quem? Para com a família, no trabalho, em ministérios. Então a formação do caráter não tem idade. E a escola bíblica dominical proporciona isso a todos, a todas as faixas etárias. A netinha do irmão Josa, nós íamos no carro essa semana, aí ele foi confessando, Tony. Tony estava lá atrás. Que ela, as 3 palavrinhas, né, irmão Josa? Cantando lá em casa. É aprendido aqui. E vai guardar para toda a vida. É na escola bíblica. É ensinado. Então a escola bíblica proporciona isso a crianças, jovens, adultos, a desenvolver exatamente esse caráter cristão.
em nós. Um outro ponto aqui, meus irmãos. Irmãos, pode ficar à vontade para assim interromper quando desejarem. A escola bíblica dominical fortalece o quê? A comunhão e o testemunho. O testemunho nós já falamos, vamos falar mais um pouquinho aqui da comunhão, que é na EBD que aprendemos o quê? Juntos. Crescemos juntos e servimos juntos. A escola bíblica proporciona isso o quê? Um convívio saudável para todos nós, na formação desse caráter. Em quê? Em respeito, em escutar, em cooperar, em amar. Tudo isso aqui, a escola bíblica fortalece o quê? A nossa comunhão uns para com o outro e principalmente para com o Senhor. Nós não podemos, irmãos, deixar, como está lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, deixar de congregar como alguns fazem, abandonando a congregação como alguns fazem. É na escola bíblica que nós vamos fortalecer exatamente essa comunhão. Discordar faz parte do crescimento. O irmão não concordar comigo faz parte do meu crescimento, do crescimento do irmão. Aí vamos para a palavra e chegamos num consenso e vamos prosseguir. Então quem caminha, isso aqui é um alerta aqui, quem caminha ou tenta caminhar sozinho enfraquece. Quem aprende a andar juntos, a crescer juntos, a servir juntos, vai amadurecer, vai crescer, vai desenvolver. É o que eu falei lá na abertura. Quem tenta caminhar sozinho vai virar crente raquítico. Quem não valoriza a escola bíblica não vai crescer. Isso é fato. O seu caráter, a sua formação espiritual vai ficar sempre aquém daquilo que Deus deseja de você. Uma quinta lição aqui, que a escola bíblica dominical nos proporciona, é preparar servos úteis para Deus. Isso é muito importante aqui. Deus usa pessoas preparadas, irmãos. E não é somente preparado com o ensino da palavra, não. É preparado em comunhão com Deus. Estar alinhado com Deus. Deus não usa pessoas despreparadas. O compromisso de Deus é com aqueles que se comprometem com Ele. A palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A escola bíblica prepara servos úteis para Deus, ou seja, Deus nos dá as condições para nos prepararmos e servi-lo a Ele. Na escola bíblica dominical são esses momentos que Deus vai levantar professores, pregadores, líderes, evangelistas, discipuladores da palavra, mestres. É na escola bíblica que nós vamos descobrir os nossos dons para aquilo que Deus nos chamou, para aquilo que Deus tem nos capacitado, para aquilo que Deus quer nos levar, meu irmão. Tudo isso nós descobrimos na escola bíblica dominical, porque Deus trata com servos úteis, que desejam fazer, que querem realizar. Amém? Nós temos, irmãos, na escola bíblica a capacidade dada por Deus de crescermos. Isso é muito importante na nossa caminhada cristã. Crescermos. E eu quero concluir aqui fazendo algumas observações bem importantes.
E quando Deus nos der oportunidade de conversarmos, de Deus sabe, nos momentos que Deus preparar, com aqueles alunos, com aquelas pessoas que não são frequentadores, que não gostam muito da escola bíblica dominical, você possa dizer para ele que a escola bíblica não é uma rotina da vida, não é uma rotina diária. É uma busca por Deus. É uma busca de nos tornar parecido com Deus. Isso é muito importante. A escola bíblica, ela não é uma tradição vazia. Foi um instrumento usado por Deus. E nós sabemos toda a história da escola bíblica, como foi criada. Em um contexto que governos não davam jeito. Instituições não davam jeito. E quando Deus ilumina a mente, o coração do homem, para se criar uma escola bíblica dominical, aquela sociedade que antes era mal vista, ela muda, e muda com o ensino da palavra de Deus, muda com a transformação do caráter das pessoas, meu irmão. Então a escola bíblica dominical, ela jamais vai ser uma rotina, jamais ela vai ser uma tradição vazia, jamais ela vai ser uma perda de tempo. A escola bíblica dominical é um investimento que você faz para toda a sua vida, e não somente para a sua, mas para a dos seus. Quem investe, a família que investe no ensino, na escola bíblica, pode ter certeza, irmãos, vamos ter filhos saudáveis, filhos que não vão se corromper, filhos que vão ser servos tementes a Deus. Agora, quem não investe está sujeito, viu? A perder toda a família, a perder todo o lar. Isso é muito sério, porque a escola bíblica ela se preocupa exatamente com a formação espiritual, com a construção do quê? Do caráter de Cristo em nós. E famílias fortes nascem quando a Bíblia ela é o centro de suas vidas. Se a palavra de Deus não for o centro do meu lar, começando por mim, minha família vai de água abaixo. De água abaixo. E não custa nada insistirmos. Não custa nada. É feita água em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Nós vamos minando o coração endurecidos com a palavra. Então eu quero agradecer a direção da Escola Bíblica Dominical, a oportunidade, vai falar a irmã Cícera.
não cresce. É fato. Amém. Exatamente. Amém. Louvado seja Deus pelo testemunho trazido aí pela irmã Cícera. Eu passo a oportunidade agora para agradeço. Irmão Alex. Você. É boa. É porque é ensinada. Louvado seja Deus por isso, porque já desperta a sede, o desejo de aprender. Isso é maravilhoso, irmãos. Pode ter certeza que guarda até quase adulta vai buscar. Fardado. 9 horas.
Entenda, entenda. Amém. Agradeço mais uma vez, irmã Aliana. Dê continuidade.